Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais essa live do Jurídico de Botas. Aos que já estão nos acompanhando aqui, agradecemos muito e peço que se apresente, diga de onde estão nos assistindo, de onde estão participando. Hoje nós temos uma convidada que trabalha bastante na área do crédito rural e aqui nós vamos para vou aqui colocar o tema da nossa live de hoje, que é o refinanciamento do crédito rural. Um tema que me pareceu bastante adequado para o dia de hoje, né? Já que ontem nós tivemos o início do nosso ano agrícola. Então aqui chegando, aqui Flávia, obrigada Flávia, que bom que você está aqui. Eu vou chamar aqui a nossa convidada Juliana Torres Milani para entrar e fazer essa conversa tão importante para o produtor rural de hoje. Juliana, seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Letícia. Deixa eu ajeitar aqui, vocês estão me ouvindo? Tá, eu estou ouvindo bem, e vocês? Eu Como é que está tô. o nosso som para vocês aí? Vamos ver aqui. Acho que estão ouvindo bem, sim. A Isadora também está falando que está assistindo de Jataizinho. Disse que, pelo jeito, ela também esteve no nosso Agrotalks, Ah, né? Então, é? como eu ia dizendo, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nosso tema de hoje é refinanciamento do crédito rural. E o que eu estava aqui dizendo antes de você entrar é que ontem, né, foi o início do nosso ano agrícola e pecuário, início da vigência do Plano Safra 2020-2021. Então, não foi uma coincidência que a gente escolheu esse tema aqui para hoje, para falar sobre crédito rural. E o evento a qual a Isadora está se referindo aqui, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, nós passamos uma longa manhã hoje discutindo não só o crédito rural, mas também crédito rural e a advocacia no agronegócio, que tem muito a ver com o tema, assim, com a proposta e com a missão do Jurídico de Botas também. Foram falas interessantíssimas, todas muito leves, mas muito pertinentes, e eu recomendo, né, para quem não pôde estar conosco de manhã, que acesse lá o canal da comissão, canal no YouTube da Comissão do Direito Agrário do Agronegócio aqui de Londrina. Não sei se já está lá, mas se não estiver, logo mais estará a gravação do AgroTalks de hoje de manhã. Então, vamos passar a palavra aí para a nossa convidada, Juliana Milani. Ju, se apresenta aí para o pessoal. Ai, boa tarde a todos, uma alegria estar aqui. Obrigada, Letícia, pelo convite e muito obrigada por... É uma honra estar aqui nesse projeto tão legal quanto o Jurídico de Botas, capitaneado aí por uma mulher do agro, né, que tem lá suas raízes. Hoje você falou de manhã, né? Foi super emocionante a sua fala, da sua Estava bem vinculação com a emocionada aquele terra. momento. Foi muito legal. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, dizer que é um prazer estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho do refinanciamento do crédito rural. Mas antes disso, a gente precisa se contextualizar sobre o que é, né? Quem são os atores desse crédito rural, para que ele serve, o objetivo e tal, para depois a gente cair necessariamente no que é essa renegociação, como ela é permitida e acho bem importante, assim, sem obviamente querer fazer crítica a nenhum setor da economia, mas a gente falar sobre algumas imposturas que existem contra a legislação que rege o crédito rural. E que é muito importante que as pessoas que trabalham nesse setor estejam atentas, porque elas fazem uma grande diferença na defesa do produtor rural. Ju, antes de você entrar nessas questões, eu acho que seria bacana a gente colocar aqui, assim, quando se fala de crédito rural, né, do que a gente está falando? Porque crédito rural ele é diferente da circulação do crédito em geral, da concessão de crédito em geral? Onde é que a gente encaixa esse Perfeita item, digamos, colocação. aí dentro da política creditícia do país? Perfeita a sua colocação, Letícia. Por quê? Porque realmente tem um regime próprio. E por que que ele é um regime jurídico próprio? Porque foi uma opção do governo, foi uma opção do Constituinte de 88 colocar a atividade
agrícola, agropecuária, agroflorestal, agroindustrial, pesqueira, aquífera, agrofloresta, enfim, todas as atividades veiculadas ao agro, à terra, à exploração dos recursos naturais, inclusive o extrativismo e tudo isso, são atividades que têm um regime próprio, principalmente no setor primário. O que a gente chama de setor primário? É a produção de alimentos, né? E todos os bens de consumo que quer que a gente pense está vinculado à produção da terra, né? Da terra, estou dizendo, obviamente, que também tem o mar e o lago, enfim, né? Dos recursos naturais. Mas isso tudo envolve. Então, aqui a gente convencionou chamar de agronegócio, que tem um conceito um pouquinho maior do que isso que eu falei, mas a lei trata de agro, né? O conceito do agro são todas as atividades ligadas à agricultura, à pecuária, à floresta, à pesca e à aquicultura. É isso que a Sabe o que eu lei acho diz. Desculpa, Ju, sabe o que eu acho importante deixar claro também? Você acabou de falar isso, mas eu queria reafirmar que o crédito rural ele é ligado à produção agropecuária. E aí inclui, né, nesse conceito abrangente, inclui também a piscicultura, né, o setor florestal, tudo. Mas é importante saber que é a produção, porque assim, os sistemas agroindustriais, eles são maiores, né, abrange Sim, até a logística de distribuição. Mas o crédito rural não atinge todo o sistema agroindustrial, né, José? É para não. produção mesmo, não é isso? Não. Agora, com a nova lei do agro, ainda a gente teve uma ampliação que os setores, assim, de primeira moenda de cana, do farelo de trigo, que tem a primeira industrialização, elas também estão abrangidas pelos créditos todos. Mas o crédito rural, especificamente, ele é dirigido à produção primária, ou seja, a produção de alimentos. E por que isso é tão regulado? Por que isso tem um regime jurídico próprio? Porque é extremamente importante que a gente tenha isso controlado pelo Estado, porque a atividade agrícola, e aqui eu estou abrangendo todas, ela tem um papel fundamental na própria estabilidade do país. Eu costumo sempre dizer, usando as palavras do Dr. Lutero Paiva, que um país em que não tem a capacidade de alimentar o seu povo não tem soberania. Porque, obviamente, tem um caos social e um caos interno social, né? Um país que não consegue controlar essa atividade, ela sujeita o produtor rural a condições não adequadas de produção e que podem comprometer o seu ciclo produtivo. E com isso, toda a cadeia econômica vai por água abaixo, porque a indústria depende da matéria primária produzida pelo agro. O comércio também, ou seja, há uma dependência enorme da cidade ao campo e da vida ao campo, né? Porque quem não tem alimento não tem dignidade da pessoa humana, não tem minimamente condição de sobreviver. Então, isso faz com que exija-se uma postura muito importante e muito regedora do governo, né, do Estado, e por isso ele estabeleceu políticas públicas para esse crédito. Então, quando ele protege o crédito rural, o produtor rural, ele tá protegendo a balança comercial positiva, o PIB, a posição estratégica geopolítica do Brasil, a soberania, a paz social, está protegendo a mão de obra, a receita, a renda, porque Exato, Ju, porque eu vou lembrar também que uma das funções do agronegócio, quando a gente trabalha essa questão, quais são os papéis, funções e papéis que o agronegócio exerce, e existe uma função no desenvolvimento econômico em geral, né? Porque o impacto, mesmo que não se esteja diretamente na cadeia produtiva, em uma determinada cadeia produtiva, todo mundo é impactado, todo mundo se relaciona com o agro em alguma medida, né? não, se a gente for prestar atenção, tudo é agro, né? Assim, o batom é agro, a É, mandioca esfria a broca da indústria, um absurdo, assim, é que a gente não presta atenção. Mas então a e importância é essa. é muito interessante ver como também as cadeias produtivas se interrelacionam, né? Antes de passar aí para o financiamento em si, eu acho que essa visão é importante que as pessoas tenham. Por exemplo, a cadeia da proteína animal, agora da carne bovina, que está passando assim por várias intercorrências aí por esses dias, está preocupada com a safra de milho,
né? Por causa da seca, porque o estoque de pesagem da primeira safra estava baixo, porque o milho vai fazer o farelo, que é a ração do gado, né? Não, a Então gente é sentiu muito muito, bacana observar tudo isso, né? e a gente sentiu muito isso, eu acho, quando houve a greve dos caminhoneiros, né? Que a gente entendeu como a gente está ligado em cadeia. Porque a distribuição também é um fator importante, né? Porque não adianta produzir se você não tem como distribuir. E se você não comercializa a tempo adequado, você perece, porque nós estamos falando de alimentos do setor primário perecíveis, ou seja, uma logística e uma cadeia absolutamente vinculada e ligada de uma forma interessante. A gente não tem noção. Mas o Brasil é um estado fantástico. Assim, a gente consegue ter uma logística e a gente consegue ter um grau de produtividade fantástico, fantástico. E onde é que vai entrar então aí o crédito rural, Ju? E assim, o que é público, o que é privado? Você falou muito dessa questão do fomento. Isso é mais em relação ao financiamento público, ao privado também? Esse É, mercado todo regulado? o mercado Explica um todo pouco como é que regulado, funciona, né? o mercado todo regulado é de fato o que a gente chama de crédito vinculado, ou seja, o governo estabelece fontes de custeio e de investimento e de inovação para fomento da atividade rural e ela subsidia juros. E por que ela faz isso? Por causa da magnitude toda e porque a margem de lucro ela não é exatamente grande. Então, o produtor rural, principalmente o pequeno e médio, que é o responsável por 80% da produção de alimentos, ele é um produtor que ele necessita do crédito para financiar a sua produção e, com o resultado da sua produção, pagar o crédito. Isso é uma mecânica muito natural desse setor. Então, é muito importante que haja esse subsídio. Nós estamos falando aqui, a produção toda brasileira depende, 30% mais ou menos, da produção brasileira é fomentada pelo crédito rural público. E por que ela não é mais? Né? Por que não tem uma porcentagem maior? Porque existe 70% aí que é coberto pelo mercado em financiamentos privados que tem outra lógica, a lógica é da autonomia da vontade, da contratação livre, de juros que tem lá uma certa regulamentação, mas não são juros fixados legalmente como é no crédito rural. O crédito rural tem limites fixados em lei e não respeitar os limites do crédito público tira a efetividade, a executoriedade do próprio título gerado, né? Então, assim, muito importante dizer. Então, a lógica do crédito rural e público e do financiamento privado tem regimes jurídicos diferentes e é completamente diferente. Aqui, no crédito rural, nós não temos a autonomia da vontade. As instituições e os beneficiários têm que cumprir os requisitos que a lei determina. E no crédito privado, não. O crédito privado tem a lógica de mercado mesmo. Então, assim, o financiador quer lucro e o produtor quer se autofinanciar, barganhando taxa de juros. Então, as lógicas são completamente diferentes. Ju, a gente vê bastante assim, que é importante, né? E recentemente, até por conta da lei do agro, ficou muito claro assim o quanto a gente também precisa do financiamento privado e ele tem um papel importante. Mas parece-me que ainda a questão do financiamento público é o que ainda está mais ligado, principalmente ao dentro da porteira, né? Ao produtor rural, pequeno, médio. É bastante. O peso do financiamento público é muito grande, né? Nesse tipo de produtor, não é? Sim, sim. Primeiro porque ele é mais dirigido mesmo a esse público, né? Então, o Pronaf e o Pronamp têm, em média, ele é financiado pelo crédito rural e as pequenas propriedades que participam desses programas através do crédito rural são 73, 74%. Então, assim, de fato, o governo faz um dirigismo a esses tipos de programa para que fomente o mais vulnerável. Entende-se que hoje, principalmente com a nova lei do agro, a mentalidade do governo e dos atores, todos, né, dos produtores e dos financiadores do agronegócio, partiu de uma premissa de que o agricultor brasileiro já está com uma mentalidade e uma alavancagem e uma maturidade para negociar
no setor privado. Então, realmente o Investimento. crédito, sim. E o setor do crédito rural tem sido mesmo dirigido para esse setor de produção de alimentos primária. O que é esse dentro da porteira que você fala? É o custeio, né? O custeio, o crédito rural, ele vem para o custeio, para o investimento na propriedade, para o auxílio na comercialização e armazenagem e para a inovação. Mas, de fato, esse crédito, a maior parte dele é usada para custeio, ou seja, para você patrocinar o plantio. Menos para investimento, menos para comercialização e menos ainda para inovação. É. Então, assim, o produtor está muito acostumado, até porque é a lógica que se estabeleceu com o Plano Safra, que é ditado pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que operacionaliza as taxas de juros, dita as taxas de juros, organiza isso no Manual de Crédito Rural, distribui, regula isso tudo, e esse dinheiro é distribuído para as instituições financeiras e para o sistema cooperativo, que aí capilariza isso, né? Aí os produtores buscam essas instituições distribuem esse crédito. Então, o produtor está muito mais acostumado a se financiar pelo custeio, ter o custeio financiado pelo Estado, do que os outros setores, né? De comércio, de comercialização, de investimento e armazenagem e Ju, inovação. a sua voz, assim, pelo menos para mim, não sei se para todos aí está indo bem, mas o seu vídeo congelou. Você consegue entrar de novo para ver se libera o vídeo? A gente te espera Sim, aqui. Então tenta entrar de novo para ver se descongela a tua imagem. Bom, enquanto a Juliana tenta entrar de novo, né, só para colocar onde a gente estava, a Juliana estava falando do crédito de custeio, né? Então, a política agrícola que inclui, né, Peraí que a Ju já voltou. A política agrícola que inclui o crédito rural, na verdade, o crédito rural tem também as suas subdivisões, né? Tem o crédito custeio, o crédito de investimento, o crédito de comercialização e de 2017 para cá, o crédito de industrialização também. Eu estava explicando um pouquinho da divisão do crédito rural, né, Ju, em custeio, investimento, comercialização e industrialização. E o custeio, que a Juliana estava se referindo, é justamente aquela etapa, né, como ela colocou. Então, eu vou colher só em agosto, né, e lá em março eu já tenho que plantar. Então, eu preciso de crédito, preciso tomar crédito para comprar semente, para comprar defensivo, para comprar fertilizante. E é isso que a Juliana estava dizendo aqui, que a maior parte, né, Ju, é crédito de custeio que o sim, produtor rural busca, né? E aí sim, também, se ele sim. tiver que fazer um investimento, e também é importante, né, Ju, acho que você podia entrar já nas questões de refinanciamento, porque o produtor entender que crédito de custeio, dentro do próprio plano safra e das políticas todas, não se confunde com o de investimento, que não se confunde com o de comercialização, parece-me que é bem importante para ele também conseguir negociar e renegociar, né? Se precisar com os bancos e cooperativas de crédito. Não, é Fala um pouquinho extremamente disso para gente. importante e nós temos muitos programas muito interessantes, como tem o Moder Frota, que é especificamente para aquisição de maquinário e veículos. Nós temos uma série de programas que não estão aí neste custeio, é um programa paralelo. Então, assim, o que a gente percebe? Que existe um déficit muito grande de informação para o produtor, principalmente para o pequeno e médio. Por quê? Porque ele tem uma relação muito direta com a instituição financeira que lhe distribui o crédito. Então, ele assina um contrato de adesão pré-pronto, de 50 laudas, que ninguém lê, para começar, e o gerente também, né, as pessoas que estão ali negociando não têm esse perfil de estar atento em vamos explicar lauda por lauda e vamos. Então, assim, não existe essa. Que é cultural, né? Que é cultural, que é do brasileiro, quanto mais do produtor rural que não tem esse perfil de ficar lendo documento. Então, assim, o que se percebe? Que ele não faz ideia dos direitos que ele tem, dos acessos que ele tem, dos prazos que ele tem, e isso compromete muito a vida dele. Por quê? Porque a lógica do plantio é óbvio que tem frustração de safra. Por que é óbvio? Porque é próprio da natureza, que é próprio da atividade desenvolvida.
Então, não existe nenhum produtor rural que não tenha tido quebra de safra, e às vezes sucessivas, entende? Só que é muito complicado, porque se você tem essa quebra de safra, você e se torna um inadimplente, você não consegue refinanciar a sua lavoura. Não obstante, você tenha meios legais de conseguir uma prorrogação, entende? Uma prorrogação alongando o vencimento da sua dívida, prorrogando o vencimento, às vezes com períodos de carência, até que você consiga, que o produtor consiga se reestruturar e volta a adimplir esse crédito e vai continuando com o seu ciclo produtivo. Então, assim, a Ju, primeira coisa. desculpa. Enquanto você falava isso, eu fui aqui pensando na nossa primeira live, que foi justamente sobre recuperação judicial do produtor rural. Não sei se você teve a Eu oportunidade de assisti, acompanhar. Eu estou aqui, sim. enquanto você fala, imaginando que talvez muito pudesse ser evitado, né, do produtor chegar à situação de precisar de uma recuperação judicial, se ele tivesse essa gestão do contrato, né? Vamos Mas com numa linguagem um pouco certeza. mais. Se ele tivesse essa gestão do contrato, acompanhado de quem pudesse orientá-lo, que juros ele pode pretender ou não, o que ele também não pode pretender, né? Porque às vezes o produtor chega ali no banco querendo coisa que não pode, não está no manual do crédito rural, está fora também da possibilidade da instituição financiadora. Então, me parece que implementar essa cultura de administrar, gerir esse contrato pode ser uma boa ideia, né, para o produtor rural, né, de se organizar melhor. Letícia, eu estou para te dizer que eu acho isso essencial e que não existe mais espaço para um produtor rural que não conheça esses mecanismos de proteção, porque nós estamos assistindo há algum tempo, e o Brasil tem históricos, né, de securitização de dívida de crédito rural e tudo, e a própria lei que trouxe o alongamento é uma lei de 95, ou seja, depois daquela quebradeira toda que houve na década de 80, dos produtores rurais, ela trouxe justamente esse mecanismo do alongamento e da prorrogação, que se usada, ela mantém todo o sistema operando. Só que isso não chega ao produtor rural, ele não sabe que ele tem esse direito, na maioria das vezes. E quando eles nos procuram, eles já têm alguma ação ajuizada. E aí é demais de complicado da gente conseguir comprovar que ele tem esse direito, porque esse direito tinha que ser comprovado por documentos à época da safra, e também ninguém tem cultura de fotografar quebra, de ter laudo pericial de quebra, e são documentos essenciais para que a gente possa mover uma negociação extrajudicial antes do vencimento da cédula de produto rural, da cédula de crédito rural ou bancário. Entende? Então, assim, o que é muito importante de se dizer? Quais os requisitos desse alongamento? E o quão importante que nós, advogados, saibamos isso e informemos, né, todo o quanto mais melhor, para que a gente possa contribuir com essa renegociação extrajudicial. Porque a hora que ela é judicial, eu já vou falar um pouco da saga, né, dos percalços judiciais pelos quais a gente passa, mas a extrajudicial, sem dúvida, é o melhor caminho. Ju, antes de você entrar na saga aí do judiciário, eu acho que é importante deixar isso bastante reforçado para nós, né, do mundo que trabalha aí com o meio jurídico, e para esses que podem ser usuários desse trabalho, que é o produtor rural. Eu aproveito para pedir para quem está assistindo a gente aqui hoje, para quem que assistiu semana que veio ou já assistiu, que me ajudem a divulgar, nos ajudem a divulgar o Jurídico de Botas. Porque a nossa proposta não adianta também nós entrarmos no entendimento entre os advogados, né? Isso foi bem conversado hoje de manhã e é a missão do Jurídico de Botas. Entrar no entendimento entre os advogados de que a gente precisa alcançar o produtor, precisa mostrar para ele que ele tem caminhos até preventivos, né? Francisco Galli passou aqui, não sei se ainda está aqui, mas vai até coordenar ou mediar a mesa de gestão de conflitos no agro, que a gente vai ter no Congresso da UEL em agosto. Então, eu vejo que há muita gente empenhada já hoje, entre os colegas, em se capacitar, em promover isso, e mostrar que a gente também pode ajudar esse produtor ou esse empreendedor do agro
em prevenção de conflito, em soluções para que ele, às vezes, evite chegar ao judiciário, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Você mesmo disse, daqui a pouco eu vou falar da saga que é entrar. Mas é importante que a gente leve isso também para o produtor, né? Então, como essa é a missão aqui do Jurídico de Botas, eu peço aí que vocês ajudem a chegar a isso, também aos produtores, aos empreendedores do agro, para que eles possam vir aqui assistir também, colocar seus questionamentos e entender, né, que os advogados que vão passar por aqui conversando com a gente podem ajudar e podem se fazer compreender, né? Serem entendidos no que dizem e no que fazem, porque já não há mais espaço num ambiente século XXI, né? Como dizem os historiadores, se a gente não estava no século XXI ainda, entramos agora com a pandemia, né? Então, o século XXI de um conhecimento verticalizado, difundido, a gente está aqui numa live, numa rede social, em que há meninos falando uma linguagem totalmente diferente. É importante que os produtores venham também, né? Que esses empreendedores venham conversar conosco. A gente está abrindo as portas, eu vejo que tem muitos colegas dispostos a isso. Ju, mas então eu te falando nesses devolvo a colegas, eu tô palavra. aqui. Falando em colegas, estou vendo um monte de amigos aqui queridos, a Fabiana, a Longini, a Maria Célia, um abraço, a Carol, Malvese, enfim, eu vi só essas pessoas, desculpa se eu A não Bia citei está o nome de aqui, todo vi mundo, mas também. A é um Ana, prazer aqui. Ana Enfim, Lúcia, que está lá em Curitiba. que eu quero dizer Vamos assim? O lá, que a gente tem que estar atento? Então vamos lá. Chega um produtor que está com uma dívida. Uma dívida não, vamos falar antes do extrajudicial. Ele está para vencer o seu contrato. Está para vencer o seu contrato. O que ele precisa provar? Que ele perfaz as condições da lei 9.138 de 95, que é a que reza, que regula o alongamento. Conjuntamente com o Manual de Crédito Rural, que é uma normativa super interessante, cheia de normas fantásticas que poucos conhecem, porque é também muito complicado de ler, é um manual mesmo, é chato, né, de ler, mas ali tem uma riqueza assim, de detalhamento que pode nos ajudar muito, inclusive como argumento de barganha e de negociação. Então vamos lá. A primeira coisa que o produtor rural tem que demonstrar é que ele teve uma quebra de safra ou que ele teve dificuldades na comercialização. Ou seja, não é só quebra de safra, é dificuldade de comercialização. Uma série de pessoas que tiveram dificuldades na comercialização na época da carne fraca e na época da greve dos caminhoneiros não usaram, por exemplo, desse mecanismo legal de proteção do seu crédito, entende? E a lei fala, o Manual de Crédito Rural fala de eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Gente, é quase uma norma em branco, cabe tudo aí. E aí a capacidade que nós temos, advogados, têm de fomentar, de trazer essa discussão à mesa. Então são, gente, eventuais ocorrências. Obviamente que sejam ocorrências que o produtor rural não tenha controle sobre elas, porque não adianta ele plantar fora do projeto do plantio, ele não pode ser culpado, digamos assim, para falar uma linguagem muito simples. Ele não pode ser culpado nem negligente porque a frustração de safra ou a dificuldade de comercialização houve. Mas ele tem que demonstrar que ele, a despeito da sua regularidade no exercício do seu ofício, ele teve um problema e uma adversidade. Então, primeira coisa, tem que documentar, não adianta falar. Porque você não vai negociar com uma instituição financeira sem documento. Então, primeira coisa. E como que você documenta isso? Primeiro, decretos de calamidade pública. Aí você já ganha 50% da parada porque são notórios, então a prova é notória. Você tem que documentar através de um laudo pericial a ocorrência e como ocorreu e qual o seu prejuízo, enfim. Você tem que documentar por um laudo técnico. E você tem que demonstrar que você tem, em havendo a prorrogação, restaurar suas contas durante X tempo. Então você pode até ganhar um período de carência para o pagamento deste alongamento, se você comprovar que a sua capacidade financeira ficou tão comprometida que você precisa da carência e depois você retoma isso. Qual que é a grande vantagem do alongamento? É que você prorroga o vencimento com as taxas de normalidade, que são as mais baratas possíveis, porque são subsidiadas pelo governo.
Então, nós estamos falando de 2 a 8,5% ao ano de juros, que ainda que capitalizados, é muito menor do que as práticas de mercado. Então, veja só, você comprovando minimamente isso, que não é uma prova extremamente difícil, ela pode ser feita até por ata notarial, você comprova e você documenta e vai até a instituição financeira e fala, eu vim negociar. A instituição financeira não quis negociar, você vai para o judiciário com toda a tranquilidade do mundo. Por quê? Porque tem súmula dizendo que é direito subjetivo do produtor rural, detentor de crédito, beneficiário do crédito rural, a ter a prorrogação da dívida se ele perfizer os requisitos legais da lei. Então, é super tranquilo. E Ju, isso que você está falando, mais uma vez, é a gestão do contrato, né? Sem dúvida. É a gestão do Sem contrato, é dúvida. você ir se preparando para evitar uma disputa e também, se por acaso entrar num litígio, já está preparado. E eu ouso dizer que isso é um bem que o produtor rural faz para si mesmo e para o Poder Judiciário, se a causa chegar até lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Porque ó, há uma facilidade de produção de prova, a possibilidade de que a demanda dure menos, de que aquela briga dure menos, né? De que o juiz, se for o caso de chegar ao judiciário, de que o juiz compreenda bem o que aconteceu, porque quando o produtor não está bem assistido, começa a negociar, entre aspas, com o banco, fazer aquelas operações que eu acho que você vai entrar nisso logo mais, né? Que acaba saindo do crédito rural, descaracterizando. Aí depois até explicar, até voltar, que aquilo não veio, não é de negociação livre, que a origem lá atrás era um crédito rural, com confissão de dívida, com operação casada, mata-mata, etc. Aquilo vira um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças assim que faz mal para o produtor, faz mal para o poder judiciário, faz mal para toda a sociedade, porque quanto mais sobrecarregado o poder judiciário está, mais todo mundo sai prejudicado, né, Ju? Então, acho que a gestão do não, contrato é a palavra-chave aí no que você está me palavra-chave, falando para nós. palavra-chave sem dúvida. E aí, veja só, o que é complicado? Você passa desse momento de pedir o alongamento e o judiciário tem sido categórico em dizer, não comprovou naquele momento, não venha me pedir isso no judiciário. O máximo que eu posso fazer é rever os seus contratos. E ainda, se eu conseguir comprovar operações mata-mata, que esses contratos de crédito rural foram renegociados, viraram novação, viraram confissão de dívida e tal, eu vou aplicar os juros. O máximo que eu tenho conseguido, eu não, né, mas o judiciário tem dado, é trazer esses juros, tirar dos juros de mercado ou dos juros que é possível se negociar livremente através de uma cédula de crédito bancário, eu consigo trazer ele para o mínimo legal, que é de 12% ao ano. Enquanto que a taxa de inadimplência do crédito rural, os juros de inadimplência do crédito rural é de 1% ao ano. É muita diferença. Ano. É muita Então, diferença. o que a instituição financeira faz? Porque o que acontece? Se ela prorroga a sua dívida, de duas uma, ou ela consegue ter esse dinheiro, o custo do dinheiro dela, pago pelo Tesouro Nacional, dentro da lógica e da mecânica do crédito rural, e por isso a gente tem que comprovar os requisitos legais, senão o Tesouro não reconhece essa mecânica da lei, ou ele te empurra um contrato de através de uma cédula de crédito bancário, onde ele aplica os juros livremente como ele quer, aumenta as garantias contra o produtor rural, paga o financiamento do crédito rural e substitui as taxas de juros que a gente tem regulamentadas pela lei por livre negociação com o banco. E não é só isso, porque a gente vai ver que não só as taxas são muito maiores, como o cálculo que se faz dessas taxas é extremamente complicado. E se a gente tiver assessoria contábil numa ação judicial para demonstrar esse excesso de execução, a ilegalidade dos contratos, vira uma bagunça. Por isso você tem que ser muito especializado. Porque, vamos lá, vamos falar de algumas dessas coisas que a gente vê que são absurdas. Comissão de permanência em crédito rural. É proibido. É proibido. Venda casada. Palpita meu coração, venda casada. Eu tenho um cliente que tem uma dívida de 700 mil, 100 mil reais é de venda casada. Sabe o que é isso, gente? É seguro de vida, é seguro da esposa, é seguro do papagaio, é consórcio, que ele nunca vai ser contemplado, que aí para de pagar e perde. Sabe, é uma impostura.
isso é uma impostura. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque isso é lesivo. Título de capitalização que não rende nada. Eu tenho um outro cliente que tiraram o crédito, ele tinha lá um crédito, ao invés de pagar o crédito rural dele, aplicaram numa previdência privada que ele perdeu o dinheiro e não pagou o crédito rural. E como que se aplica que isso é uma atividade abusiva? Como que você prova que uma coisa está vinculada à outra? Entende? Extremamente delicada a situação quando você entra no judiciário. Extremamente fora E que... mesmo que se prove, né, Ju, e mesmo que aí tem todo um custo também para essa demanda, porque aí o produtor fica descapitalizado, né? Já é mais difícil para ele conseguir mais crédito, e isso vai numa bola de neve, né? Então sempre é o momento. O crédito rural é isso, existe, Ju caiu um pouco, mas já volta. Existe o Plano Safra, por exemplo, estabelece quantos por cento dos depósitos à vista nas instituições bancárias têm que ser destinados à concessão de crédito rural. Então, existe uma regra para isso. Então, aquilo não pode ser desviado, não pode ser concedido para outro tipo de crédito, e nem o crédito rural depois pode ser transformado. A Juliana estava falando aí de cédula de crédito bancário. A gente já não está mais falando de crédito rural. O que eu estava expondo aqui, Ju, é que assim, existe, inclusive, de onde vem esse, digamos, recurso, essa captação mais barata para a concessão de crédito rural? Vem de emissão de moeda, né, pelo Banco Central, vem de uma norma que diz que X%, se não me engano, no Plano Safra 2020 Da, está 27,5%. Dos dos depósitos à recursos vista livres, tem isso. que ir para o crédito rural e do Tesouro Nacional. Então, assim, Não, não é existe essa barato. vinculação para que as instituições bancárias possam usar no crédito rural e sejam remuneradas de acordo com as regras do crédito rural. Então, E é o tudo muito spread, bem engendrado para que funcione. sim, e o spread, é importante dizer, o spread do distribuidor do crédito rural é muito pequeno, entende? Muito diferentemente da cédula de crédito bancário, em que ele tem uma margem de lucro muito maior, né? Então, assim, o que é importante que a gente, falando das ilegalidades dos contratos, que a gente tem que prestar atenção quando você pega um contrato na mão? Então, comissão de permanência é ilegal, juros moratórios, mais de 1% ao ano, ilegal. E aí a gente tem que prestar atenção não só no que diz o contrato, mas a forma como foi calculada. Porque às vezes o contrato reza uma coisa e o cálculo é feito de maneira distinta. Tá? Então é muito importante que a gente tenha acompanhamento de uma perícia contábil. As taxas cobradas para abertura de conta, fechamento de conta, tudo isso tem ilegalidades praticadas nisso. E muito comumente se aplica o IOF sem dizer a base de cálculo do IOF. O produtor rural não sabe isso no contrato. Então, assim, o déficit de informação é tamanho no próprio contrato. E isso a gente consegue corrigir numa ação revisional, trazendo a discussão a lógica, né, a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, não que aquelas regras sejam automaticamente aplicáveis ao crédito rural, porque tem uma legislação específica, mas a principiologia, o direito à informação, o direito do hipervulnerável ter esse contrato reequilibrado, isso sim a gente tem que trazer a discussão e é extremamente importante. Por quê? A vulnerabilidade técnica é imensa nessas revisionais, porque o banco não entrega os contratos. A instituição financeira não entrega os contratos. E quando você pede, eles entram com ação executiva, já te pressionando, já constritando o nome do agricultor, que é outro capítulo à parte, porque um agricultor que tem um nome constrito não consegue crédito em nenhum outro lugar. Então, era Isso justamente isso que eu estava vulnera o comentando. ciclo produtivo. Isso é muito cruel. Aliás, o Dr. Lutero tem um artigo que depois, quem quiser, eu posso disponibilizar, incrível, sobre a negativação do produtor rural. É lindo, assim, porque ele vai traçando uma base constitucional, dizendo que a política agrícola ela tem reserva de lei na própria Constituição, que a gente não pode desobedecer. E se você vê esse tipo de ilegalidade sendo praticado, como que você mantém o nome do produtor constrito? E os juízes não são sensíveis a essa realidade. Não são.
é muito complicado de você tirar a negativação do crédito, do nome do devedor de crédito rural. Eu penso, Ju, que o produtor, né, e que são assim os potenciais tomadores do crédito, é muito importante que eles se organizem mais, eu vejo, nesse sentido, né? Porque essa saga toda aí que você falou de uma parte dela, ela ou pode ser evitada ou fica um pouco mais fácil de se seguir, né? E é muita norma, né? É muita regra, quer dizer, o Manual do Crédito Rural é algo bem extenso, mas a gente tem uma legislação bem feita, eu julgo muito bem feita. Eu acho que o crédito rural no Brasil começa, digamos, de uma maneira, começa lá atrás, como você sabe, já desde que o Banco do Brasil concedia na década de 30 crédito rural, mas a partir É de para monocultura 64, de café, né? a partir de 65, com a lei específica, né, nós tivemos aí, decidimos, o Brasil decidiu que vai fomentar e vai subsidiar. Né? Então, assim, é, eu, nós É, entendemos que se trabalhamos com agronegócio, que isso é necessário, mas, digamos, gostando ou não gostando, é nossa opção, subsidiar a produção rural, não é? e é muito importante entender que o Brasil tem vocação agrária, pelas próprias condições dele. É muito importante que as pessoas saibam que o Brasil tem a maior taxa de terra agricultável do planeta. Nós temos 12% das reservas de água doce do planeta. Nós somos o celeiro do mundo porque nós produzimos o único país desse globo terrestre que produz 2 ou 3 safras num ciclo produtivo de um ano. Isso é incrível. Nós, É, da década de 90 até agora, nós conseguimos a isso aí. eficiência que a gente tem na produção agrícola. Então, assim, é lindo de ver. E aí agora, estudando aqui para falar com vocês, aí eu cheguei na frase, né, do Pero Vaz de Caminha, que tudo que se planta dá, e que ele teria escrito isso numa carta no dia 1º de maio de 1500. Gente, nós fomos descobertos no dia 22 de abril, no dia 1º de maio já se sabia que aqui tudo se planta dá, ou seja, é inegável que a nossa vocação é essa, é inegável que o agro foi o grande responsável pela balança comercial positiva dos últimos anos, inegável da posição estratégica que o Brasil tem, geopolítica, no globo terrestre, porque nós somos capazes de alimentar o mercado interno e mais 1 bilhão de pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar com o agro, a gente está trabalhando com este universo. Nós somos instrumentos de equilíbrio que têm uma consequência para além do nosso processo judicial, para além daquela negociação que a gente está fazendo para um produtor rural. A gente tem que dar o salto quântico, né, de mentalidade, que nós temos que ter esses universos do campo e da cidade, da produção agrícola e do direito absolutamente vinculados e que a gente tem que ter noção da amplitude, da magnitude, da importância do que é cada um desses atores para o desenvolvimento do próprio país. E o que a gente assistiu, isso para falar de hoje, né, que nós não tivemos, estamos tão bem estruturados nisso, que nós não tivemos nenhum problema de abastecimento interno com a pandemia. Então, assim, bem no comecinho da pandemia, eu lembro que houve assim, um susto, e aí até sair a portaria do mapa, tal, como é que vai ficar o abastecimento interno, e em nenhum momento nós passamos nem perto de ter qualquer problema de abastecimento interno, e continuamos exportando, né? Então, já estão fechando aí os contratos para as próximas colheitas. Então, É de tanto fato, que, o que fomento é indispensável. houve, é importante que se diga, apesar de não ser uma informação tão útil agora, mas o Banco Central editou, logo no começo da pandemia, uma prorrogação para créditos rurais que venciam de 1º de janeiro a 15 de agosto. E prorrogou-se em 180 dias o pagamento desses créditos. Então é importante dar uma olhadinha nas soluções do Banco Central, para quem tem cliente nessas condições, que há aí uma prorrogação desses contratos. E o Brasil acudiu, mas a gente ficou tão bem, né? O agro se desempenhou tão bem que não se prorrogou. Mas só para essas cédulas, né? Esses créditos que venceram
esses financiamentos que venceram de janeiro, 1º de janeiro a 15 de agosto de 2020 apenas. Eu hoje pesquisei, mas não vi nada em termos de prorrogação para outra margem, né, de outras datas de vencimento de créditos. Ju, antes de passar aí para você colocar o que você acha ainda que é importante, que faltou falar, que é indispensável, né, para quem está assistindo a gente aqui hoje, eu só gostaria de agradecer. Eu não consigo monitorar todo mundo. Eu estava comentando com a Ju, esse negócio de fazer live não é moleza, não. Você fica aqui com os comentários, segurando a live para não cair, se trava. É tudo muito assim. Aqui não pode cair ao vivo agora. Então, eu não consigo acompanhar todos os comentários, mas eu vi aqui que passaram por aqui Rafa Parra, nossa colega de comissão também, Letícia Espada, que foi minha aluna, Bruno, que é meu aluno também, e outros colegas, Alexandre passou por aqui também. Muito obrigado desde já pela participação de vocês. Ju, agora eu te passo para finalizar. Ainda temos aí a possibilidade de mais 10 a 12 minutos de live, então take your time agora para colocar o que você acha que falta e que é importante dizer nesse momento de início do ano agrícola, tá bom? E volto para você então. Eu quero só finalizar também agradecendo você, Letícia, porque é um convite muito honroso para mim. É a terceira, né? Eu sou a número 3 do Jurídico de Botas. Então, dizer que é sempre um prazer dividir espaço com você, virtual, presencial, e você é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Eu costumo te perguntar sempre, né, como você dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo agora? Então, eu quero te parabenizar pelo projeto, conte comigo sempre que você precisar. A todos os nossos amigos queridos e comuns aqui que tiveram na live, eu quero deixar aqui meu abraço virtual para todos vocês, é uma grande alegria. E estou à disposição de todo mundo e queria só, assim, como última menção disso, é que pensar que, além de todo o conhecimento técnico que um advogado tem que ter para trabalhar no agro, a gente tem que conhecer o processo civil. E está muito difícil de conhecer o processo civil, de trabalhar com ele ainda é jovem, né? Então, assim, quando a gente vai solicitar liminares e embargos de execução de crédito rural, você tem que demonstrar todos os requisitos, inclusive do recurso repetitivo, que eu tenho o nome aqui, que é o 1001-061-530 do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que a gente consiga demonstrar, por meio desses requisitos, onde está a necessidade, né, da tutela de urgência ou de emergência, enfim. Então, é isso que eu queria deixar como última dica aí, porque a gente erra na forma e não consegue discutir o conteúdo. Então, isso é bastante importante também. Eu que diga, né, que o processo civil tá não aqui é? na veia. Realmente você tem Exatamente. toda a razão, Ju. Tem que saber como também, né? Não só o que, mas como fazer. E lembrando que os honorários, eles estão sendo representativos de uma grande é uma dificuldade, né? Porque agora nós temos critérios objetivos de fixação, é no mínimo 10%, podendo chegar a 20%, o que é uma grande luta, uma grande vitória para a advocacia, contra os honorários habitantes. Mas se você sucumbe em parte, você leva o seu cliente a ter um passivo. Então, assim, vamos prestar atenção nisso, que isso é uma agrura depois, para que a gente consiga contornar e dizer para o seu cliente, olha, desculpa aí, a gente ganhou, mas não ganhou tudo. E dentro dessa sistemática do judiciário, que a gente não tem segurança firme e concreta de nada, né? Então, se a gente puder realmente fazer gestão do contrato, fazer negociação extrajudicial, e me parece que hoje o melhor advogado é aquele que evita a demanda e não aquele que fomenta a demanda, eu acho que esse é o grande caminho aí que vai unir a advocacia ao agro. Aí assim espero. E Ju, que eu diria um pouco mais, eu sei que isso também é um ponto que é muito caro para você, que é a questão da boa-fé, e já conversamos aqui, eu e Marcos, também na primeira live sobre isso, quando falamos de recuperação judicial.
É importante também que a gente tenha muita consciência, que o produtor tenha consciência de que a gente está falando de tudo isso, e de todas essas possibilidades e direitos, e taxas mais baixas a que ele tem direito, mas tudo isso dentro da boa-fé, dentro da boa-fé dos contratos, né? Se ele teve quebra de safra e demonstrar a quebra de safra, né? Aquilo que de fato... E hoje isso está muito mais fácil, porque tecnologia ajuda muito, né? Então, por exemplo, a revenda de insumos que concede um crédito, que faz um barter, ela tem hoje como, extrapolando um pouquinho até da questão do alongamento só, mas falando do crédito em geral, ela tem como, com técnicas de drone, por exemplo, fiscalizar a produção também, ou o agricultor, se já tiver acesso a isso. Existem startups oferecendo serviços bastante mais acessíveis do que já foram, né, para o monitoramento de safra, de produção. Então, nós temos muitos recursos hoje de rebanho, né? E custam Você consegue menos contar o do que já rebanho. custaram, né? Felizmente, a gente tem evoluído na tecnologia e com redução de custos. Eu sou muito fã das startups do agronegócio, até defendo meu MBA agora sobre esse tema das agrotechs, porque eu acho que elas dão uma contribuição enorme, né? Como o objetivo de uma startup é produzir algo escalável, né? Então ela consegue segurar o custo e oferecer mais para todo Mediante o processo de multirregato. validação, né? E a gente tem que ir atrás desses recursos, né? Tem que pensar tudo isso, e o advogado está inserido também nessa, digamos, modalidade toda para oferecer soluções conjuntas com outros profissionais que possam facilitar e melhorar o desempenho, a performance do produtor rural. Então, Ju, mais uma vez, muito obrigada. A gente tem aqui, acabou de entrar uma consultoria na área do agronegócio. Muito obrigada pela participação. Carla, Thaís, que passaram por aqui também. Bia, que nos está nos cumprimentando. Obrigada, Bia, por ter participado conosco. E todos os demais. Na semana que vem, eu tenho procurado, Ju disse que está aqui na terceira live, tenho procurado chamar colegas de comissão, colegas da pós-graduação, de diversas áreas. A gente já tem uma agenda montada aí pelos próximos meses, homens, mulheres e de diversos setores. Na semana que vem, quem vai estar com a gente é Frederico Savas, colega de São Paulo, especializado em comércio exterior, comércio internacional de grãos, e a gente vai conversar sobre isso, sobre exportação de grãos na próxima semana. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fiquem bem. Vitor chegando agora. Vitor, a gente só está se despedindo aqui, mas obrigado por ter passado por aqui. E até semana que vem, com o Jurídico de Boston, na próxima quinta-feira, 17 e 17. Espero vocês. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, Letícia. Obrigada.